Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade, lhe digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade, lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer: vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer. Você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então Nicodemos perguntou: como pode ser isso? Jesus respondeu: você é mestre em Israel e não compreende estas coisas? Em verdade lhe digo que nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas vocês não aceitam nosso testemunho. Se vocês não creem quando falo sobre coisas terrenas, como crerão se eu lhes falar sobre as celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Até aí, vamos orar ao Senhor. Deus amado e bendito, nós te louvamos nessa manhã e, como falamos aqui, o início de uma semana em que se comemora a Reforma Protestante, e entendemos que a forma de honrarmos este movimento do Senhor é dedicarmos a nossa atenção, nossa consideração, nosso apreço pelas Escrituras Sagradas, porque foi ela que o Senhor nos trouxe de volta para a tua igreja, e com ela vieram todas as outras coisas que estavam faltando naquela época. Mas, ó Deus amado, nós sempre estamos necessitando de que a tua palavra seja ouvida, vista, lida, compreendida e vivida. E nesse momento, ó Deus, mais uma vez nessa igreja, nós pedimos a tua graça. Ó Deus, Deus amado, tu sabes a condição em que cada um está aqui nessa manhã, alguns muito felizes, realizados, contentes, outros atribulados, angustiados. Independentemente de qualquer situação, Senhor, é a tua palavra que nos dá sentido para a nossa alegria e esperança, para as nossas decepções, tristezas, seja o que for, Senhor. Então, em nome de Jesus, eu peço que mais uma vez, pelo poder do Espírito, ó Deus, nossos ouvidos se abram à tua palavra. É o que eu te peço, em nome de Jesus, para a glória do teu nome bendito. Amém. Bem, queridos, nós estamos falando aqui nesses domingos em que iniciamos essa série de sermões no Evangelho de João. Nós temos falado das primeiras pessoas que, segundo esse Evangelho, o Evangelho de João, tiveram um encontro significativo com Jesus Cristo, né? E dentre essas pessoas, nós hoje chegamos aqui, estamos no capítulo 3 de João, João tem falado dessas pessoas que se encontraram com Jesus. E dentre essas pessoas estão João Batista, obviamente, que foi enviado por Deus para ser a voz que clama no deserto, preparar o caminho da vinda do Salvador, e ele teve a honra gloriosa de batizar, né, o próprio Jesus Cristo, e ele dava testemunho de Jesus, e ele apresentou Jesus para muita gente. Então, o que a gente entende é que ali tinha muitas pessoas
que tiveram esse contato com Jesus. Não duvidamos que o Senhor Jesus tenha conversado com algumas pessoas, ou com muitas pessoas ali. A Bíblia diz que multidões vinham a João Batista para serem batizados. Então, obviamente, que essas pessoas tiveram contato com Jesus Cristo. João também fala de André e dele mesmo, João, o evangelista, né, que a partir do testemunho de João, foram até ao encontro de Jesus, e aí Jesus os levou até o lugar em que ele estava hospedado, ok, amados? Então, é um outro encontro significativo que João registra. Nós começamos essa série de pregações falando desse encontro, né? Também João registra o encontro de Simão, a quem Jesus chamou de Pedro, ok, amados? E depois também João registra o encontro de Filipe com Jesus Cristo e também de Natanael, ok, amados? Agora, além dessas pessoas, João relata, então, não é, que muitas outras estiveram com Jesus Cristo, como eu falei, não é, no contexto de João, não é, no batismo e tudo mais. João, no entanto, ele não relata as minúcias, né, as particularidades desses encontros, obviamente, por serem muitos, ok, amados? Ele mesmo diz no final do Evangelho que se ele fosse registrar tudo, não caberia no mundo os livros que ele teria que escrever, né? Por exemplo, eu já falei do testemunho de João Batista, lá no casamento de Caná da Galileia, um evento social onde Jesus ele faz seu primeiro sinal transformando a água em vinho, já que o vinho tinha acabado. Então, você imagina ali aquelas pessoas que tiveram aquele contato, viram aquele sinal e também encontraram-se com Jesus Cristo, né? Na ocasião também que Jesus purificou o templo, né, muita gente estava lá e também tiveram esse contato com o nosso Senhor, né? E no capítulo 2 do Evangelho, no versos 23 a 25, João diz que Jesus, estando em Jerusalém, muitos creram nele. Então, por que tudo isso, amados? Até essa altura do seu Evangelho, João relata que Jesus encontrou-se com muitas pessoas, ok? Quando você chega ao capítulo 3, Jesus já tinha encontrado com muitas pessoas. Mas acontece o seguinte, que quando João relata, não é, os detalhes acerca de alguns encontros de algumas pessoas com Jesus Cristo, ele nos fornece informações muito ricas e importantes para nós, informações muito preciosas para nós, ok, amados? E não esqueçamos do seguinte, amados, qual foi o propósito com o qual João escreveu o seu Evangelho? Ele diz isso lá no capítulo 20, versos de 30 e 31. Ele diz assim: na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Assim, amados, nós precisamos ler o Evangelho de João e as Escrituras de um modo geral, nunca por curiosidade ou em busca de conhecimento ocioso, que não tem nenhuma atividade na nossa vida. Nós devemos ler o Evangelho e ler com a atenção do nosso coração, da nossa mente, para que o objetivo para o qual ele foi escrito seja alcançado por nós, em nossa vida, ok, amados? Ele diz, essas coisas foram escritas para que vocês tenham fé nele e saibam que ele é o Cristo, e tendo fé, vocês tenham a vida eterna. Então, nós não devemos esquecer disso, jamais. Nosso interesse pelas Escrituras não é uma curiosidade apenas, ou uma busca de um conhecimento ocioso, ok, amados? Nós devemos ir na direção das Escrituras, sempre buscando encontrar o objetivo para o qual ela foi escrita. E aqui, no capítulo 3, João relata esse encontro com um fariseu chamado Nicodemos, ok, queridos? E uma vez que o que foi registrado por João tem como objetivo a nossa fé em Jesus Cristo, o que nesta manhã aqui, nesse encontro, nesse culto aqui, nós podemos aprender
deste encontro com Jesus, de Jesus com Nicodemos. E aí eu vou para o meu primeiro ponto aqui nessa manhã, amados. Nós aqui, lendo esse relato de João, nós compreendemos que sem o auxílio divino, o ser humano ignora a sua real condição existencial. Isso, para mim, fica muito marcante aqui nesse relato de João. Sem o auxílio divino, o ser humano ignora a sua real condição existencial. O texto diz assim, João 3, 1 e 2. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi até Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. Pois bem, amados, Nicodemos procurou Jesus com propósitos religiosos, ok, amados? Ele era um teólogo importante entre os judeus, e ele, observando, ou escutando falar, ou testemunhando algumas coisas que Jesus fazia, ele as tem como uma evidência. Qual a evidência? De que aquilo só poderia ser feito por uma pessoa que fosse enviada por Deus, ok? É aquela história, amados, contra evidências não cabe mais argumentos, ok, amados? E assim, então, alguém que, segundo as evidências, vinha da parte de Deus, despertou, não é, o interesse desse teólogo tão versado nas Escrituras Sagradas e que tinha uma busca religiosa. Mas aí eu vou falar aqui uma coisa que é muito importante que você guarde para o sermão dessa manhã. Acontece que para que a busca religiosa alcance o seu verdadeiro objetivo, o ser humano precisa passar por uma transformação tão radical que as Escrituras Sagradas chamam de novo nascimento, ou regeneração, nascer de novo. Então, nós temos aqui um teólogo muito versado nas Escrituras, tanto que ele era um dos principais entre os judeus, e ele tinha uma curiosidade, uma busca religiosa, mas ele, olhando essas evidências de que os sinais que Jesus fazia só poderiam ser realizados por alguém que tivesse autoridade divina, ele vai então na direção de Jesus e com essa curiosidade religiosa, com essa busca. E o que eu estou dizendo aqui, amados, que para que a busca religiosa alcance o seu verdadeiro objetivo, o ser humano precisa passar por uma transformação tão radical que as Escrituras chamam de novo nascimento, ou a regeneração. Isso por quê? Por que essa necessidade? Por causa da condição existencial do ser humano. E eu disse aqui, no título desse primeiro ponto, que sem a ajuda divina, o ser humano ignora a sua real condição existencial, ok, amados? E aí, o ser humano, mesmo na sua condição existencial, distante de Deus, ele é um ser religioso. O ser humano em si. E essa religiosidade vai espraiar em várias religiões, ou às vezes nem religiões. Já viu aquela expressão, isso para mim é minha religião? Isso para mim é minha religião. Isso diz tudo, porque o ser humano, ele é religioso, um ser religioso, ok, queridos? Então ele vive nessa busca. Mas assim, eu gostaria que a gente partisse desse ponto, que para que a busca religiosa alcance seu verdadeiro objetivo, é necessário que o ser humano passe por uma transformação tão radical que a Escritura chama de novo nascimento. Nicodemos, de noite, verso 2, de noite foi até Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu, em verdade, lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, amados, isso para mim denuncia a cegueira que o ser humano tem no que diz respeito à sua real condição diante de Deus. Por quê? Nenhum teólogo como Nicodemos,
sem a ajuda divina, a ajuda de Jesus Cristo, foi capaz de discernir que a condição humana é tal que impede o homem, a condição do ser humano, do homem, é tão grave que o impede de sequer fazer cogitações reais sobre o reino de Deus, sobre a soberania de Deus, sobre o fazer de Deus. Quais cogitações? Que eram as cogitações de Nicodemos e de seus amigos. Eu estou dizendo aqui que, na resposta de Jesus, ele denuncia que nem mesmo Nicodemos, que era um teólogo, versado nas Escrituras, tinha interesse religioso, ele não foi capaz de discernir, com todo o seu conhecimento, a verdadeira condição do ser humano, que é tão grave que impede de fazer cogitações sobre o reino de Deus. E que cogitações Nicodemos tinha, junto com seus amigos, com os fariseus? Verso 2 diz: este de noite foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Então, essas eram as cogitações. Mais ou menos um pensamento lógico, sabe? O uso da razão, não é? Essas eram as cogitações. E Jesus responde que para se perceber ou ver o reino de Deus é necessário muito mais do que apenas cogitações, pensamentos, inquirições, buscas. É preciso nascer de novo. João 3,3 diz: Jesus respondeu: em verdade lhe digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Depois ele vai dizer: se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Pois bem, amados, o que justifica essa condição do ser humano? A gente pode perguntar, né? Mas, poxa vida, a gente vê um mundo criado tão estruturadamente, né? As coisas acontecem, né? Com tanto sentido, significado, o que não opera como deveria operar, nós entendemos, estudando aquela situação, por que não está operando como deveria operar? E a gente pode fazer essa pergunta quanto à existência do homem, amados? Pode sim. Então, por que o ser humano, criado com tanta perfeição, criado pelo poder maravilhoso, majestoso de Deus, ele numa condição tão essencial, ele não opera como deveria operar? Ele sabe descrever os céus, perscrutar os céus, sondar as estrelas, as galáxias, o interior do corpo humano, as emoções, que é um desafio tremendo. Ele sabe dar conta disso tudo, mas por que ele está numa condição tão grave que não pode fazer cogitações sobre o reino de Deus, sobre as coisas de Deus? Por quê? O que justifica isso? E aí, amados, Gênesis, para responder a isso, Gênesis capítulo 3, versos 23 e 24, tem um relato que é uma resposta para essa pergunta. Gênesis, capítulo 3, versos 23 e 24. Permitam-me ler. Diz assim: o Senhor Deus, por conta do pecado, tá, amados? Da desobediência. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de onde fora tomado. E expulsou o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refugiou de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Aqui está o registro da expulsão do ser humano por causa do pecado, por causa do pecado, a expulsão do paraíso, perdoe-me. Ok, amados? E Gênesis está relatando isso aqui. O homem foi expulso desse lugar que é chamado de Jardim do Éden. Éden quer dizer, numa tradução muito direta, prazer, deleite, que é o que o ser humano busca muito ter. Uma vida prazerosa, uma vida deleitosa. Então, por conta do pecado, o ser humano foi expulso dessa condição, deste lugar, ok, amados? Essa é a explicação. E o que acontece, amados? É que desde então, desde essa expulsão do ser humano, desse lugar do prazer, do deleite, da satisfação, desde que o homem foi expulso desse Éden,
desse jardim de prazer, dessa existência prazerosa. Desde então, o ser humano perdeu o acesso ao reino espiritual de Deus. Faz um pouco de eco ao que falamos na semana passada. E é muito interessante que João, ele começa o seu evangelho marcando, frisando bem qual é a glória de Cristo Jesus e qual é a realidade da nossa condição. Ok, amados, nós falamos na semana passada dos céus estarem fechados depois do pecado, e que em Jesus Cristo esses céus são abertos. Lembram-se? Então, aqui, amados, estamos em outro momento, olhando para um outro relato, mas que está apontando também para o mesmo fato. Então, o que eu gostaria de repetir aqui, que essa condição do ser humano em que ele se encontra hoje, que ele sequer pode fazer cogitações verdadeiras acerca das verdades do reino de Deus, deve-se ao fato dele ter sido expulso desse lugar, o reino espiritual de Deus, a comunhão com Deus. E eu disse que desde então o ser humano perdeu o acesso ao reino espiritual de Deus. E de lá para cá, amados, conquanto o ser humano viva a sua vida e empreenda muito bem na sua história secular, o fato é que a sua vida também passou a ser uma busca constante de sentido e significado. Ok, amados? Vamos capturar isso, queridos. A expulsão do ser humano, por conta do pecado, do paraíso, fez com que ele se desligasse, perdesse o acesso ao reino de Deus, o que a Bíblia chama de Jardim do Éden, essa condição, esse lugar, essa forma de vida deleitosa. Desde então, o homem é expulso dali por conta do pecado, e, embora ele empreenda, viva a sua vida, e invista muito na vida secular, e tenha muito êxito, o fato é também que ele passou a ser um ser em busca de um sentido e significado para a sua existência. Contudo, queridos, alguém nesse mundo pode dizer e diz o seguinte: olha, essa questão de transcendência, de busca de sentido, significado, isso não é um problema para mim. Isso não é uma questão para mim, porque eu vivo muito bem, eu não me preocupo com essas coisas. Eu invisto na vida, sabe? Trabalho, crio filhos, empreendo, no meu mundo secular. Então, essa não é uma questão que me preocupa. Eu vivo muito bem e me realizo, e fico satisfeito, festejo a vida. Isso, para mim, não é um problema. Sou muito satisfeito sem pensar nisso. Muita gente vai dizer isso, ok, amados? Mas quando isso não é uma questão para o ser humano, segundo a Bíblia, o Senhor considera essa pessoa como uma pessoa louca, insensata. Quando a questão da transcendência, do sentido, do significado da vida, que está para além de se desgastar, trabalhar, suar, está para além de tudo que encontramos aqui. Então, quando isso não é um problema, essa busca de sentido e significado, a pessoa diz: olha, eu vivo muito bem, e celebro, inclusive. A Bíblia faz graves advertências quanto a isso. Ok, amados? Primeiro, é aquele que diz: isso não é uma questão para mim, eu só trabalho, vivo a vida, esse negócio de transcendência não me ocupa. Olha, Jesus conta uma parábola lá em Lucas 12, 16, 21, de um homem que era assim, rico, realizado. E seu campo produziu tanto que ele diz: o que eu vou fazer agora? Já tive tanto trabalho construindo esses celeiros, já sei o que eu vou fazer. Vou começar tudo de novo. Abrir aqui, chamar empresas e vou derrubar esses celeiros, vou construir outros e vou colocar o que meu campo está produzindo. Depois de tudo eu vou dizer: olha, minha alma, agora você não tem o que se preocupar. Descansa, aproveita, usufrua o que você tem. É para muito tempo. E Jesus diz, contando a sua parábola, que ele ouviria: louco, esta noite pedirão a sua alma, e o que você tem preparado, para quem será? A gente poderia até pensar aqui, porque para ele mesmo não seria. Ok, amados? Pois bem, e um outro fato, mas assim, dizendo isso, para aquelas pessoas que dizem negócio de transcendência, de sentido, significado, de Deus, não me preocupa, não me perturba, sabe? E a pessoa vai ir, sabe? Você vai na praia, está todo mundo vivendo,
sabe, muitos ali em comunhão maravilhosa com Deus, mas muita gente alienada de Deus, e dizendo, a vida está maravilhosa. Você olha para essa baía cheia de barco, de veleiros, que estão usufruindo a vida, amados. E Jesus dá essa advertência. Ou então, para aquelas pessoas que dizem, eu não me preocupo com isso, eu quero viver, quero curtir, quero aproveitar a vida, sabe? E é isso que a gente tem que fazer. Não me preocupo com essas coisas. Mas lá em Lucas, capítulo 6, verso 25, Jesus diz assim, ai de vocês que agora estão fartos, porque vocês vão passar fome. Ai de vocês que agora estão rindo, porque vocês vão lamentar e chorar. Então, a gente tem que dar muita atenção a isso, amados. E todo mundo pode fazer as suas escolhas e dizer, isso não está na minha agenda, isso não faz parte das minhas preocupações, essa questão religiosa, sabe? Não, vamos viver a vida, olha aí, a seriedade com que a Bíblia trata isso. E nós vivemos numa era secular, de muito desempenho, de uma busca de muitos êxitos, e a gente não pode fechar os olhos, amados, porque nós não podemos olhar uma sociedade e ver seu crescimento, sabe, seu desenvolvimento, e dizer para essa sociedade, está tudo bem com essa sociedade. Não está, amados, não está. E outros, amados, por ignorância dessas coisas celestiais, negam categoricamente a existência de Deus. Ok, amados? Estão aqui comigo, todos? A gente está falando que muita gente pode dizer, olha, eu não me importo com essa questão de transcendência, de espiritualidade, sabe, de buscar sentido e significado para a vida, que está para além do meu trabalho, da minha festa, do meu casamento, não me importo com isso. Vimos a advertência para isso. E por conta dessa separação que Gênesis descreve lá em 3, 23 e 24, essa separação do reino espiritual, que a gente não... Que o ser humano está numa situação tal que ele não pode cogitar sequer sobre as coisas verdadeiras de Deus. Quando o ser humano, pensando muito e não encontra, ele nega categoricamente a existência de Deus. Deus não existe. Eu me lembrei, estudando, preparando o esboço para esse sermão, de uma pessoa que eu acompanhei um tempo atrás. Ele era um museólogo, né? De museu, né? Museólogo, né? Que diz, né? E uma espécie também de arqueólogo, né? Muito interessado na arqueologia, um cara assim muito preparado intelectualmente e que fazia essas escavações, não é? Não só, né, a partir da arqueologia em si, mas do ser humano, do seu interior e tudo mais. E uma vez conversando com ele, a gente falando sobre o reino de Deus, e ele falou o seguinte, ele falou muito assim, de forma muito veemente, né? Mas cadê Deus? Por que ele não aparece, então? Se ele existe, por que ele não aparece? E estava ali, eu sei que a forma veemente não era comigo, ele estava extravasando assim com Deus. Cadê ele? E por não vê-lo, por conta da sua condição existencial, e não vê-lo, por ter perdido essa comunhão, quando não consegue, por seus argumentos lógicos, o ser humano, então, nega categoricamente a existência divina. No entanto, queridos, por mais sofisticado que seja o seu sistema de pensamento, o fato é, amados, que a negação da existência de Deus é uma atitude de insensatez e tolice, e não de conhecimento e sabedoria. Ok, amados? Isso é o que dizem os Salmos 14:1 e 53:1. O que dizem esses dois salmos? Diz o insensato no seu coração, não a Deus. Ok, amados? Olha aí. E alguns vão se arrogar nos seus sistemas de pensamento sofisticados e dizer, olha, procuramos tudo e não encontramos, então não a Deus. E o incrível é que às vezes cristãos vão admirar esses sistemas de pensamento, sabe? E a Escritura está dizendo, diz o insensato, o louco no seu coração, não a Deus. Ok, amados? Então, são as formas que a gente vai encontrar. Alguém pode falar assim, mas isso é muito filosófico, sabe, José? Eu não sei se eu tenho tanta paciência para a filosofia, mas não é.
embora seja profundamente filosófico, isso tem a ver com a nossa existência, amados. Isso tem a ver com a nossa existência. Se nós fecharmos os nossos olhos, a nossa mente, para essas questões filosóficas, nós vamos perder a relevância para a nossa existência e corremos um risco de pregar um evangelho supersticioso, pobre. Porque o evangelho de Cristo Jesus, a Escritura Sagrada, dá respostas para as perguntas mais profundas de um ser humano, todo ele. E nenhum ser humano encontrará o que busca se fora, separado da palavra de Deus. A gente não pode perder isso de vista, amados. Pois bem, o que Nicodemos ignora, na verdade, é a real condição humana, ok? Quando ele chega para Jesus, buscando, Jesus diz, olha, você só pode ser, Rabi, vindo da parte de Deus, porque ninguém que faz o que o Senhor está fazendo, se não for enviado por Deus. Então, eu cheguei a essa conclusão, sabe, que do reino de Deus é que vem essa autoridade e tudo mais, mas Nicodemos ignora, na verdade, a real condição humana. E aí, queridos, se Nicodemos, um teólogo que indagava sobre as coisas celestiais, ignorava a verdade da sua condição, você imagina esse ser humano que nós descrevemos aqui, para quem a divindade ou a sua condição espiritual não é uma questão. Estão pegando aqui, queridos, onde nós estamos? Se o homem preparado, ele era chamado de principal, um dos principais dos judeus, um teólogo que sabia lidar com a Escritura Sagrada, um pensador. Se ele não foi capaz de distinguir qual é, de fato, a situação, a condição humana atual, a gente fica imaginando quanto mais essas pessoas que não se interessam por nenhum tipo de busca e para as quais essa questão da espiritualidade de Deus não é uma questão. Em que condição de ignorância da sua real condição. Por isso que o Senhor, naquele momento ali, lá em Lucas, que foi lido aqui, ele diz, ai de vocês que hoje estão fartos. Fartos de quê? Da vida, da abastança, do prazer, de tudo. E vocês acham que tudo isso é suficiente, porque vocês vão ter fome. Ai de vocês que hoje estão rindo. Jesus tem alguma coisa contra o riso? De modo nenhum. Quem criou a alegria foi ele, tá, amados? Mas é esse riso irresponsável, que ri sem saber a que direção ou a que distância seu pezinho está do abismo. É para isso que ele está falando. Ai de vocês que hoje estão rindo sem considerar todas essas coisas. Eu falo aqui, de vez em quando, de um autor que eu leio, chamado Charles Taylor, que escreveu uma obra chamada Uma Era Secular. É um livro bem substancioso, não é tanto em tamanho quanto em profundidade, e ele faz um estudo de como uma coisa chegou até aqui, um estudo de fôlego e tudo mais. E tem um teólogo chamado James Smith, esse é muito conhecido, muito lido pelos cristãos, que ele escreve um livro chamado Como Não Ser Secular, lendo Charles Taylor. Ou seja, para você imaginar como que esse livro de Charles Taylor é profundo, exigente, então esse teólogo e pastor, James Smith, ele escreve esse livro, Como Não Ser Secular, lendo Charles Taylor. Então ele vai dando ali uma ajuda para aquelas pessoas que não têm muita paciência, né, de ir acompanhando a construção daqueles pensamentos e tudo mais. Ele escreve esse livro, Como Não Ser Secular, lendo Charles Taylor. E eu queria ler aqui, amados, uma citação de James Smith, porque ele está começando o seu livro, logo no prefácio, ele está citando assim, a possibilidade de um pastor que sai da sua cidade de interior, um pastor que está ali pastoreando uma igreja numa cidade pequena de interior, e vai para uma cidade grande, uma cidade global, uma cidade secularizada, né? Então, ele olha isso como um desafio, e as palavras de James Smith são as seguintes: você, pastor, né, esse pastor que ele está considerando, que deixou a sua cidade do interior, sua cidade pequena,
e está indo para uma cidade grande, desafiadora, secularizada, não é? Ele diz assim: você deixou a sua Jerusalém numa missão para a Babilônia. Você lá chegou com o que julgava serem todas as respostas para as perguntas não respondidas que essas pessoas seculares faziam. Mas não demorou muito para você notar que não se tratava apenas de perguntas que não eram respondidas, mas sim de perguntas que não eram sequer feitas. E nem mesmo eram perguntas. Isto é, seus vizinhos seculares não estavam buscando respostas, não estavam atrás de informações que faltavam em seus mapas mentais. Pelo contrário, eles tinham mapas complementares diferentes. Você percebeu que, em vez de perguntas incômodas sobre Deus e sobre a vida após a morte, seus vizinhos se orientavam por toda sorte de anseios e projetos, ele põe entre aspas, em busca de sentido. Ou seja, projeto para essa vida. Isso que importa. O projeto para essa vida. E ele continua: não parece que há algo faltando na vida dessas pessoas. E não é o que a gente vê, queridos. Não é o que a gente vive. Não é o que a gente esbarra a todo momento. E, de fato, muita gente continua dizendo firmemente que não precisa do Jesus Cristo oferecido pelo Evangelho, não é verdade? Eu tenho as minhas realizações. Eu sou realizado. Eu não preciso disso. Não dependo desse Jesus pregado pelo Evangelho. Mas Jesus Cristo deixa claro para Nicodemos, amados, que isso tem um custo incalculável. O dizer que não precisa do Jesus do Evangelho. O dizer que não precisa nascer de novo. Segundo Jesus, na conversa com Nicodemos, tem um custo incalculável. João 3,3 diz, Jesus respondeu: em verdade lhe digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E lá no verso 5 do capítulo 3, ele diz, Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Esse é o custo, amados. Esse é o custo. E Jesus, lá no capítulo 8 de João, verso 24, diz assim: por isso eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados, porque se não crerem que eu sou, vocês morrerão em seus pecados. Esse é o custo, amados. Esse é o custo de não nascer de novo. E não nascer de novo, não nascendo de novo, não tem como entrar no reino de Deus. Esse é o custo. Hoje, muita gente diz confortavelmente que não faz falta pensar sobre vida eterna, vida depois da morte, sobre Deus, sobre transcendência da vida. Mas nós já vimos até aqui as advertências sérias das Escrituras Sagradas sobre isso. E aqui Jesus está falando de qual é o custo de eu dizer, isso não me importa, isso não está no meu mapa. Eu não me importo com isso. Eu não penso nisso. Se você pensa, tudo bem. Eu vou respeitar, mas eu não penso. Agora, Jesus está dizendo aqui qual é o custo disso. Ainda que seja uma questão importante e de cunho religioso, sem o novo nascimento, o ser humano está morto para o reino de Deus. E este é o ponto aqui, nessa conversa de Jesus com Nicodemos. Sem o novo nascimento, o ser humano está morto para o reino de Deus. Ainda que ele faça cogitações, ainda que ele pense muito, e aí a gente vai pensar, amados, nas religiões que acham que a salvação está em você debruçar-se em estudos de textos. Mas sem o novo nascimento, não tem como ninguém ver ou entrar no reino de Deus. O ser humano, queridos, não precisa de um acréscimo em sua vida. O ser humano precisa nascer de novo. O ser humano não precisa de um pouco de religiosidade. Ele precisa nascer de novo. Nicodemos tinha uma religiosidade profunda, por ser quem era, mas ele precisava nascer de novo. O ser humano não precisa apenas de uma tradição teológica, ele precisa nascer de novo. Isso Nicodemos tinha.
uma tradição teológica chamada farisaísmo, que, embora tenha sido denunciada por Jesus Cristo, não percamos de vista que tinha muita coisa positiva naquele movimento. Esse movimento nasceu lá no cativeiro babilônico, quando o povo de Deus foi separado do templo. Eles se voltaram para as Escrituras, buscando o significado de tudo isso, e eles encontraram a possibilidade de se servir a Cristo a partir do seu interior, amados. Então, aquele homem tinha uma tradição teológica, mas o ser humano ele não precisa somente de uma tradição teológica, ele precisa nascer de novo. A condição ou requisito inegociável para ver o reino de Deus e entrar nele é nascer de novo. E aqui, amados, eu vou para o segundo ponto, que diante de sua real condição existencial, onde está a esperança para o ser humano? Os temas, os títulos, para aqueles que estudam essa questão, né, da literatura, né, da escrita, os temas, os títulos, eles trazem de modo condensado aquilo que o restante, né, do texto vai dizer, ok? Eu disse aqui no começo que o ser humano, sem ajuda divina, ignora a sua real condição existencial. O que esse título está dizendo? Tudo o que a gente discorreu até aqui é que existe uma condição existencial do ser humano grave e que é ignorada por ele, e que ele só pode ter conhecimento disso com a ajuda divina, ok, amados? E agora eu estou dizendo aqui que diante dessa real condição existencial, onde está a esperança do ser humano? Onde ele pode encontrar esperança? Ok, amados? Queridos, a esperança para o ser humano morto espiritualmente em sua condição está na mais maravilhosa obra divina depois da criação do universo. Olha o que eu estou falando. A esperança para o homem em sua condição existencial está na obra maravilhosa, na obra mais maravilhosa de Deus depois da criação de todo o universo. Eu não estou dizendo aqui a obra maravilhosa depois da criação do universo, colocando uma ordem de valores. É porque primeiro o universo foi criado, ok, amados? E depois Deus recriou o ser humano, ok, amados? Então, a esperança humana, a esperança para o ser humano em sua condição existencial está na mais maravilhosa obra divina depois da criação do universo. Uau! O que eu estou falando aqui? A criação do universo é algo glorioso, amados, e que nos entretém o tempo todo para estudar ou contemplá-la, ou usufruí-la. Mas a gente se perde nesse universo, seja para viver, seja para estudá-lo, seja para contemplar. Eu estou dizendo que depois dessa obra maravilhosa, magnífica, como diz o livro de Salmos, os céus proclamam a glória de Deus na sua criação, na sua obra. A segunda obra, igualmente maravilhosa, é a recriação desse ser humano que se perdeu por conta do pecado. Jesus diz lá em João 3:6. Jesus respondeu: em verdade lhes digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Só atenção para um fato aqui. A Bíblia, quando chama o ser humano de carne, se refere ao ser humano como carne, ele está se referindo à sua natureza caída por conta do pecado, tá, amados? Então, ele está dizendo o seguinte: o que nasce nessa condição é dessa condição. Por isso que não pode ver o reino de Deus. Agora, o que nasce do Espírito é Espírito. E esse pode ver e entrar no reino de Deus. E essa é uma obra do Deus triuno, ok, amados? Bem, o que o Senhor fala para Nicodemos, amados, não é nem novidade aqui, não é a primeira vez que aparece no Evangelho de João. Por exemplo, lá em João, no capítulo 1, versos 12 e 13, diz assim:
Mas todos quanto receberam, Jesus veio, ok? O verbo estava no mundo e não foi recebido pelo mundo. E João diz, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Ele está se referindo ao novo nascimento, aquilo que Jesus está falando, que é necessário para que aconteça de modo radical na vida do ser humano, para que ele veja e entre no reino de Deus, ok, amados? E essa, queridos, é uma obra do Deus Trino. Por que eu estou dizendo isso? Porque o texto de João diz assim, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, está se referindo a Deus Pai, ok? A saber, os que creem no seu nome, nome de quem? De Jesus Cristo, da sua obra, do que ele fez, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E aqui, com Nicodemos, ele está falando que é necessário ser nascido do Espírito. Então, é o Espírito Santo que gera essa vida, amados. Pois bem, é importante a gente guardar isso muito no coração. Sem Jesus Cristo não adianta a religiosidade, por mais próxima que ela esteja de uma verdade religiosa. Era o caso de Nicodemos, ok, amados? E para fazer uma aplicação aqui, amados, eu gostaria só de repetir uma coisa, que é a esperança para o ser humano, todo ser humano, morto espiritualmente em sua condição, está na mais maravilhosa obra de Deus, depois da criação do universo, ok, amados? É uma obra de Deus. E ele explica isso para Nicodemos, porque Nicodemos fica intrigado. Como assim? Que novo nascimento é esse? Já sendo velho, como isso pode acontecer? Que ele entendeu que Jesus estava falando para ele, para você cogitar acerca das coisas do reino de Deus, você precisa nascer de novo. Não é só sua teologia que dá certo, que acerta, não é só a sua teologia que basta, a sua vida racional, não é só isso. Você precisa nascer de novo. Ele entendeu muito bem. E Nicodemos fica então intrigado. E aí ele diz, olha, o vento sopra onde quer. Você escuta o seu som, o barulho que ele faz, sua voz, mas você não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. O que Jesus está dizendo é o seguinte, que é um mistério para o ser humano, porque é uma obra divina. Não tem como ele especular como que isso se dá de fato. Mas ele está dizendo, olha, você ouve o som do vento. Embora você não saiba de onde ele vem nem para onde vai. Mas ele toca nos seus sentidos. E aqui ele está falando do ouvir, a sua audição. Algo em você que vai perceber a presença do vento. E para nós, obviamente, amados, é o percebermos que somos tocados pelo Espírito de Deus e por isso temos vida nova, ok, amados? Nossos olhos foram abertos. Eu queria fazer aqui uma aplicação muito rapidamente por conta do nosso tempo. Diante disso tudo, queridos, quando a gente olha para as Escrituras e vê, acabei de dizer que a obra da regeneração, do novo nascimento, tudo que vem depois, a conversão, o crescimento, a santificação, e tudo onde isso tudo vai dar, na glória de Deus, na glorificação, de volta a uma vida deleitosa, porque é em Deus. O Salmo diz que em Ti há plenitude de deleite, de prazer, de alegria. Então, o que eu estou dizendo aqui é que essa obra, depois da criação de todo o universo, é a obra mais maravilhosa de Deus para um ser humano. E fazendo uma aplicação, eu queria perguntar, como isso te toca? Se isso é um fato na sua vida. Qual a implicação que isso traz para você, vivencial, não teórica, na prática? Eu penso, amados, que a primeira coisa que deve trazer em nós é ação de graças. Pedro, na sua primeira carta,
No capítulo 1, verso 3, ele diz: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Olha o que ele está dizendo. Ele abre a carta dizendo: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança. Então, a primeira coisa que eu vejo, amados, que deve haver em nós como reação a essa fé e a essa vivência é gratidão a Deus, louvor. E às vezes, amados, eu tenho a impressão de que a verdadeira condição humana continua sendo ignorada até mesmo por cristãos. E eu percebo que isso é notado quando eu vejo que às vezes falta mais celebração para essa obra do Espírito Santo. Sabe? A Cristiane estava aqui abrindo o culto de um modo maravilhoso, e de repente eu me perguntei, a gente tem que incentivar as pessoas a adorarem, não? Porque a gente vive distraído com tanta coisa, e às vezes nesse fluxo de tanta coisa, quando a gente chega diante das Escrituras, ou diante de um culto, alguém tem que nos chamar. Mas alguém pode dizer que não consegue ser tão grato por não ter certeza de ser regenerado. Aí me dá uma dor na alma. E também por falta de informação, né, amados? Eu não consigo ser tão grato porque eu nem tenho certeza, não tenho certeza se eu sou regenerado. A mesma dúvida, às vezes, da eleição. Não sei se eu sou eleito, na verdade. Eu vou dizer aqui, se é o caso de alguém, não adianta ansioso especular como é esse nascimento, né, para se saber se eu sou gerado de fato ou não. Isso será infrutífero, como Jesus falou, olha, o vento sopra, você não sabe de onde vem nem para onde vai, mas você escuta a sua voz, você é tocado, assim é o que é nascido do Espírito Santo. Então não tem como especular, está aqui o meu momento do meu novo nascimento, então eu sou regenerado. Então não fique preocupado com isso, né? Não adianta. Não fique admirado, Jesus disse, eu estou terminando, amados. Não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer. Você ouve o seu barulho, o barulho que ele faz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito Santo. Agora, amados, em vez disso, sabe, de ficar especulando, preocupado, em vez disso, você precisa ter certeza da sua fé em Cristo. Aí sim, você precisa ter certeza da sua fé em Cristo, pois o novo nascimento anda junto e colado com a fé em Cristo Jesus. Se você crê, manda qualquer dúvida de você ser renascido embora, porque se você crê em Cristo Jesus, na sua pessoa, na sua obra, você é nascido de novo. Amém, amados? E isso é que deve encher o nosso coração de alegria. Mas todos quantos o receberam, de João, lá no começo, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. Se você crê em Cristo Jesus, com a mesma certeza que você tem que você crê, tenha certeza que você é nascido de novo. Amém? E é algo muito parecido com aquilo que aconteceu com o cego de nascença. Que Jesus curou ele de um modo muito inusitado, né? Fez um lodo, passou nas vistas, mandou ele se lavar no tanque, e ele mendigava por conta de sua cegueira, e aquilo chamou a atenção, mas esse aí não era aquele que mendigava, que era cego. E aí as autoridades judaicas começaram a inquirir e tudo mais, chamaram ele, chamaram os pais, ele era cego ou não era? Acho que é ele, acho que não é, ou seja, assim, o semblante do cara mudou na cura de Jesus. E aí eles começam a perturbar aquele homem, perturbar os seus pais dizem, pergunta para ele, já é adulto, sabe? E aí aqueles homens pressionando, ele dá uma resposta maravilhosa. Esse homem que te curou não pode ser, ele é um pecador, ele fez isso no dia de sábado, então não pode vir de Deus. Ele diz assim, eu não sei, eu só sei que eu era cego e agora vejo. Amém, amados? Eu só sei que eu estava morto
para o reino de Deus. Mas Jesus Cristo me deu vida a partir do momento que eu criei. Amém, amados? E que isso seja a alegria da nossa vida. Ok, queridos? Vamos ficar de pé e vamos orar. Amado Senhor, nós chamamos o Senhor de Pai, nosso Deus, nosso Redentor, com muita propriedade, porque nós hoje temos olhos para o reino de Deus. Nós vivemos a nossa vida debaixo do sol, mas sabemos que infinitamente acima de tudo isso está o reino de Deus e sua glória, que está governando todas as coisas aqui onde nós vivemos a nossa vida. Eu quero simplesmente agradecer a Ti, Senhor, por cada novo nascido que está aqui nessa manhã, por cada regenerado, por cada regenerada, e bendizer por essa obra tão maravilhosa e bendita, Senhor. Deus amado, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor abra os nossos olhos para a grandeza e a riqueza dessa obra que o Senhor realizou em nós, e que a nossa alegria no meio do mundo seja, em primeiro lugar, por essa obra tão maravilhosa e bendita, ó Deus. E que a gente olhe este mundo e veja uma humanidade tão necessitada dessa obra do Espírito Santo. E que a gente pegue essa palavra da salvação, o Evangelho da verdade, o Evangelho do poder de Deus, para anunciá-lo onde quer que for necessário, tivermos oportunidade, Senhor. É o que eu te peço. Leva-nos debaixo da tua paz, em nome de Cristo Jesus, nosso Salvador. Amém.